Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Bom dia! Fernando Sérgio. Alô, Flávio Raposo, alô, Ana Lúcia Peters, ouvintes, alô, Josemar Baiano. Pois é, com que prazer estamos iniciando o programa do dia de hoje, né? Um abraço a todos vocês, olha, é um prazer muito grande, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela audiência crescente deste programa. Ontem nós tivemos um verdadeiro show aqui, né? Com as presenças do cantor Mário José, também do cantor João Mossoró, né? Tivemos também a alegria de receber o jornalista Lorimar Ferreira, né? E a gente teve uma audiência muito legal, muito acima da média. E hoje também o programa promete. Hoje nós teremos aqui, já está conosco, o Dr. Luiz Aibinder, né? Que é um dos grandes psicólogos do Brasil. Muito bom dia, Dr. Aibinder. Bom dia, Fernando. Bom dia para todos. Muito obrigado pela presença. E normalmente você que acompanha o nosso programa, daqui a pouco vamos falar com ele, você que acompanha, na realidade, você sabe que nós temos sempre às terças-feiras a presença da Zezé Ferreira, que eu não sei se vai vir no dia de hoje, que a gente sempre fica na expectativa, eventualmente surge Vamos todos rezar a coisa. prece de Cáritas e depois... Daqui a pouco eu vou rezar a prece de Cáritas, com coisas de programa ao vivo, né? Mas e nós temos a presença também do Pedro Carlos, sempre às terças-feiras, doutor Pedro Carlos, doutor em matemática. E ele me avisou que, por razões profissionais, hoje ele não pode estar aqui e, eventualmente, pode acontecer ou não a chegada da Zezé, que vem lá da Glória. A gente não teve contato com ela no dia de hoje. Mas, de qualquer forma, com o Aibinder é garantia de sucesso no programa, porque é uma pessoa de grande sabedoria e que pode trazer muitas informações, principalmente do ponto de vista comportamental, né? Eu acho que esse é realmente o mérito maior, seja do rádio, seja da televisão, seja dos programas de web, de internet, ou seja, da comunicação, né? Porque a comunicação ela se torna um potencial a nível até didático com relação às pessoas. Não que a gente tenha a pretensão de ser dono da verdade, não, em absoluto. Mas acontece o seguinte, a partir das informações que você receba de qualquer profissional, né, do mais simples até o mais sofisticado, com certeza você vai ter condições de avaliar a opinião deles, né? E também você vai formar a sua opinião. É muito engraçado que certa feita alguém escreveu para mim dizendo: Fernando Sérgio, eu estava até na época na Globo, que já faz muito tempo isso, falou: Fernando Sérgio, você é um formador de opinião. Aí uma outra ouvinte escreveu dizendo: não, esse não forma a minha opinião não, porque afinal de contas eu tenho a minha opinião própria. E aí eu tive a oportunidade de esclarecer dizendo o seguinte: formador de opinião, na realidade, é aquele cara que opina e eventualmente você vai concordar ou discordar com ele. Não é porque ele formou a tua opinião, é porque ele te deu combustível para que você avaliasse a opinião melhor. Foi assim que nasceu, algum tempo atrás, este livro aqui de minha autoria, Vida e Sucesso, né? Esse livro que você encontra nas boas livrarias, esse livro Vida e Sucesso, ele reúne 49 casos de ouvintes e vou contar por que é isso. Nós estávamos em 1982, meu Deus do céu, tem muito tempo, não tem não? Na Rádio Bandeirantes, no horário de 4 às 7 da noite. E aí a gente tinha um grande concorrente do outro lado, que era o Júlio Lozada com a Ave Maria. Eu me lembro que o Périx Leal, saudoso Périx Leal, chegou para mim, que era o nosso diretor, mas o Paulo Nobre, que provavelmente irá ver este programa, hoje brilha na Rádio Metropolitana,
metropolitana, o Paulo era o coordenador, disse, olha, nós estamos com um problema, porque às 6 horas a Rádio Guanabara tinha se transformado em Rádio Bandeirantes. Nós tínhamos contratado, eles, né? Nós tínhamos contratado o Haroldo de Andrade Pai, o Antônio Carlos Bianchini de 6 a 9, a Haroldo de 9 a 1 da tarde, de 1 até as 4 da tarde, o Paulo Lopes, meu amigo, que está lá em São Paulo, e de 4 a 7 era o Fernando Sérgio, aliás, era de 4 a 6, e depois de mim vinha o Denis Menezes, que hoje continua brilhando aí como repórter esportivo. Logo o Denis saiu, eu tive 1 hora a mais. Como eu tive 1 hora a mais, já tinha que enfrentar o Júlio Lozada. E aí, resultado, né, o Pérez falou, Fernando, o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, eu acho que a gente pode fazer é o seguinte, como o rádio visa de alguma forma ajudar as pessoas, vamos opinar sobre a vida das pessoas. Evidentemente que a opinião não é uma coisa que você tenha a boa vontade, você tenha a sinceridade de tentar ajudar uma pessoa e, na medida do possível, essa pessoa pode utilizar essa opinião em favor ou não. Né? Se ela concordar contigo, ela vai em frente. E foi incrível, porque nós tivemos, gente, foi impressionante. No primeiro mês, nós tivemos 5.000, eu me lembro até hoje, 5.737 cartas. Era a época da carta. E todo mundo queria uma opinião do Fernando Sérgio, imaginem vocês. E na medida do possível, com toda a sinceridade do mundo e com as limitações que tenho, eu dava essas opiniões. O fato é que ao longo do tempo, né, na crescente desse quadro que durou até bem recentemente, até 3 anos atrás, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a gente teve milhares de ouvintes de todo o Brasil que pediam opiniões. E um belo dia eu já tinha feito o livro 50 anos de comunicação, já tinha feito, iria fazer o segundo livro a convite do meu editor, da editora Age, né, da Ideia Jurídica. E ele chegou para mim e disse, Fernando, por que você não faz um livro sintetizando essa coisa de opinião? E foi esse o livro que a gente fez e que até hoje, graças a Deus, vende bem e tem 49 casos selecionados de situações as mais diversas. Mas para não ficar uma coisa muito cabotina, ou seja, o que é uma coisa cabotina? Ah, eu sei. Não, eu não sei. Eu sou apenas um modesto informante da vida, né? Então o que acontece? Eu botei sempre algumas frases de grandes sábios da humanidade a partir de opinião. Então a gente dá opinião aqui sobre o medo. Por exemplo, alguém que me escreveu falando, Fernando, tem inteligência, sou estudioso, mas sou tímido e tenho medo, muito medo de me lançar no mercado de trabalho. Você não teve medo quando começou? Eu acho que o medinho faz parte da vida de cada um, né? E aí a gente fala, mas de qualquer maneira, a superação é maior do que o medo que eventualmente se tem. Perguntas sobre a Bíblia, sobre os Espíritos Santos de Deus, sobre violência e fracasso, a morte do querido Buba, um cãozinho, e aquela senhora que teve muito sentimento por conta da perda de um cãozinho, celibato e sexo, né? O Pai Nosso, que é aquela oração, a análise das coisas que possam acontecer, as diferenças religiosas, demitido por causa do tóxico, o ateu, as promessas para os santos, a depressão, o termo correto, as mortes em Santa Maria, na época que foi, já está em várias edições, era o auge, aquela situação de Santa Maria, a intolerância religiosa, não é? Enfim, sucesso financeiro, porque aí alguém pode pensar, porque com esse título, sucesso, vida e sucesso, você pode imaginar, é porque ganhou dinheiro, ou então é porque era comunicador de primeiro lugar. Hoje não sou mais, graças a Deus, não estou competindo absolutamente com nada. E na realidade não era isso não. Na verdade, vida e sucesso para mim é você ter equilíbrio, é você buscar equilíbrio, e o equilíbrio nem sempre você encontra em si mesmo. O equilíbrio eventualmente você encontra no outro. Por exemplo, aqui está um homem de muito equilíbrio, que é o Dr. Luiz Aibinda, e outros tantos que eu tive a oportunidade de entrevistar, como o grande psicólogo Eduardo Mascarenhas, como também a psicóloga Maria Lídia Gomes de Matos, o parapsicólogo Dr. Arildo Bernac. A gente vai acumulando a sabedoria dessas pessoas, que na verdade são delas, mas um pouquinho sempre respinga para a gente. Dr. Carlos Bacelar, quantas vezes eu tive a oportunidade de ter. Nós tivemos, outro dia eu lembrava com a Samira, um
um debate memorável que houve comigo, o Dr. Bacelar e a doutora Creuza Lacerda, esse debate realizado na Manchete AM. Então fica aí a recomendação, está aí o Vida e Sucesso, né? E quem sabe de alguma forma ele pode ajudar, pode alavancar você na sua vida pessoal. Agora, preste atenção no programa do dia de hoje, porque com certeza isso vai acontecer com a presença do Dr. Luiz Aibina. Muito obrigado. Lembrando que este programa é uma oferta das espadas katana.com.br, autênticas espadas samurai, importadas do Oriente, né, forjadas sob o sol do Oriente, e que você pode adquirir em qualquer parte do país. espadaskatana.com.br. If you are foreign, se você é estrangeiro, você pode adquirir, you can buy the swords with this site, shotokan.com. Ou seja, você pode comprar, não é só em inglês não, está em inglês, mas se você quiser vai no idiom, que quer dizer idioma em inglês, e você bota o idioma do seu país. Se você for francês, se você for italiano, se você for árabe, visite o shotokan.com. É um excepcional site, ele tem todos os detalhes dessa espada, que se torna realmente não uma arma, na verdade é um objeto de arte decorativo na sua casa. Combinado assim? Muito bem. Por outro lado também quero mandar um abraço para os meus amigos do Caçador. Ontem eu estive com eles, fomos almoçar lá, eu e Samira, conversei com o Ari, conversei com o Joaquim, que também é dono das Casas Planalto, né? Estava lá o Maurício também, e a gente foi muito bem recebido, né? Um grande abraço para o Caçador, que fica aí na Rua Pareto 42. E por último, eu estava conversando hoje com um amigo que entende muito de investimento, e eu tenho um pequeno investimento, mas de qualquer maneira, não é que você precisa ter muito dinheiro para investir, não. Você sabe que nos bancos digitais você pode investir a partir de R$30 por mês? É verdade, porque muita gente deixa parado na poupança. A poupança dá muito pouquinho, né? Claro que é uma garantia legal, mas hoje em dia, aí os três falam assim, não, eu não vou fazer investimento não, porque na verdade o investimento, de repente eu preciso do dinheiro e não posso tirar. Depende, não é sempre assim não. E hoje nos bancos digitais não é assim mesmo. Os grandes bancos que cobram muitas tarifas, esses realmente você pode fazer a prazo fixo, ou seja, você não pode tirar, ou você pode fazer podendo tirar, mas pagando o imposto na hora da saída. Agora, os digitais estão tomando conta do mercado. Outro dia eu falava com um amigo meu, o Robson Castro, lá de Portugal, numa ligação internacional, e ele me disse, Fernando, olha, ele é economista, ele disse, Fernando, aqui na Europa, 38%, outro dia era 32%, 38% das pessoas já estão investindo em bancos digitais. Mas cuidado, busque ver se o banco digital que te oferece serviço, ele tem por trás desse serviço uma garantia, muito provavelmente de banqueiros sérios. Não vai investir em qualquer banco, que esse é o risco. Tá bom? Um abraço grande, vamos para a oração, depois vamos conversar com o Dr. Luiz Aibinder, hoje o nosso convidado especial aqui no programa, hein? Vamos lá. Agora vai. A oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém. E vamos então começar o programa. Aliás, uma boa notícia para vocês. Ontem eu conversei com o grande infectologista, Dr. Edmilson Migovski. E o Dr. Edmilson estará conosco a partir dos meados de outubro, porque ele está em Brasília atualmente e ele vai participar. Não é verdade? Quer dizer, então a gente vai... Brilhante. Nosso amigo, sim, com certeza. Prazer em recebê-lo mais uma vez, querido. Obrigado. Seja bem-vindo. E ele ficou todo feliz e disse: Fernando, estou meio aí cheio de coisas, que ele está na UERJ, né? E está com um cargo lá e está em Brasília, até meados de outubro. Mas a partir de meados de outubro, até diz o seguinte: vai ser muito bom. Que bom, né? Que aí a gente vai fechando o ciclo com pessoas exponenciais. Ele é muito né? bom. E que podem trazer informações às mais diversas. Simples, competente. Muito, muito. Ele teve programa, teve comigo também, né, antes de ter na Rádio na TV, né? Depois de ter na Bandeirantes, hoje ele tem um canal também dele, né? Você participou. Aliás, você participou também, e participa de uma amiga querida nossa, que é a Celeste Maria. Eu já participei algumas vezes do programa dela, que tem na NGT, Nova Geração de TV, né? Esse programa é o programa Celeste Maria Recebe. Né? Volta e meia, o Dr. Armino está lá dando seus pitacos, as suas opiniões. Engraçado. Até por falar na Celeste, aproveitando isso, não é o tema que eu gostaria de focar, mas vou focar logo depois, quer dizer, o tema que eu disse, que você já desenvolveu lá, mas eu achei muito interessante que você disse que as pessoas, e eu concordo plenamente com isso, elas não devem ter receio de dizer não. Eu queria que você aproveitasse e desenvolvesse esse primeiro tema de hoje. O tema que eu sugeri para ela foi: aprenda a dizer não. Certo. A grande maioria das pessoas tem uma grande dificuldade em dizer não. Nós todos nascemos príncipes e princesas. A sociedade é que nos transforma em sábios. E como fazer essa transformação? Através da educação. Você vê, as crianças são tão brilhantes, tão inteligentes, e crescem adultos estúpidos, burros, né? Tem alguma coisa a ver com a educação isso, Deve né? ter. Então, você é condicionado, tal como um animal de circo, a ser bonzinho, a se enquadrar, fazer parte do rebanho, não pode pensar por conta própria, olha o que os outros vão dizer. Esse tipo de mensagens vão ficando profundamente gravadas na mente. Certo. E você cresce com dificuldade de dizer não. Você pensa que se eu te peço alguma coisa e você diz não, você estaria me ofendendo, me magoando, sendo mal, egoísta, qualquer coisa assim. Quando você diz não, você não está rejeitando a pessoa. Você está negando um determinado pedido que ela fez. E ela tem todo o direito de pedir o que quiser. E pode correr o risco de ouvir um sim ou um não.
A maioria das pessoas diz sim por medo, e quando diz não, sente culpa. Esse é o erro educacional grave. Você empresta dinheiro para quem não quer prestar, não gostaria de emprestar, empresta teu cartão de crédito para alguém, assina uma fiança, dá cheque branco, faz uma série de coisas que te contrariam profundamente. Isso é uma espécie de araquiri psicológico lento. Você vai se magoando o tempo todo para não magoar o outro. É fiador de um apartamento, por exemplo, para não perder o amigo, entre aspas, né? Que amigo é esse que está condicionado a você dar fiança? Isso é amizade ou interesse? Ou e muita chantagem emocional? Não, e eventualmente até pode ser um grande amigo, você não pode dar, não é? Ou não quer dar. Ou não quer dar. Você tem esse direito. Não tem nada a ver com amizade. Aquele pedido específico, não. Mas as pessoas não têm essa liberdade interna de dizer não, pela educação. É verdade, pelo condicionamento, né? Pelo condicionamento. Agora, Antônio, é um outro tema recorrente aí. Volta e meia a gente vê esse problema, e a gente que já teve a oportunidade de estar em outros países, a gente observa que os ditos países evoluídos, que já passaram por muita sofrência, né, para falar um termo hoje sertanejo, né, que já tiveram mortandades, essa coisa toda, mas aprenderam com o sofrimento. Então você chega, por exemplo, na França, você vê o Le Monde de Paris, que é um grande jornal de Paris, você dificilmente, se houver um fato, uma manifestação em Montparnasse, por exemplo, isso vai aparecer. Mas os pequenos crimes, os pequenos delitos, eles não são colocados em primeiras páginas. Isso igualmente acontece nos Estados Unidos. Tanto no Washington Post, não precisa nem ir lá para perceber, você pode acessar através da internet hoje. Eu quero saber qual é a notícia do Washington Post. Ah, Fernando, mas eu não sei inglês, não tem problema, traduz para o português, o próprio computador traduz, e você vai ver que também não tem isso. Tem notícia política, tem notícia de a favor ou contra este ou aquele governo, mas não tem essa exposição da crueldade humana que, lamentavelmente, a gente vê aqui no Brasil. Ou seja, a maioria dos noticiários televisivos se ancoram nessa situação. A última foi agora recente, mas todo dia que você liga, você vê isso. É que uma determinada reportagem, numa determinada televisão, dava conta de que nós estamos, nesse momento, hoje, dia 3 de setembro, né? Dia 3 de setembro, batendo o triste recorde de assaltos a ônibus. Ou seja, que de janeiro até este mês, setembro, nós teríamos tido 4.671 assaltos a ônibus. Aqui no Rio. Aqui no Rio de Janeiro. Então, como é que fica o cidadão produtivo quando ele é bombardeado por esse tipo de noticiário, que é um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro? E mais, se acontece esse fato hoje, o que acontece? Ele vai ser repetido no Jornal do Meio-Dia, ele vai ser repetido no Jornal das 5 da tarde, enfim, a mesma coisa, com as mesmas cenas, e algumas vezes com cenas repetidas de roubo, de crueldade, de tiro. Como é que ficamos? Bom, se a cena é repetida, sinal que a criminalidade não é tão alta. É alta. Mas se eles não têm matéria, eles ficam repetindo. Ficam mastigando feito chiclete. É o caso mais escandaloso. Fica ruminando aquilo interminavelmente. É uma lavagem cerebral. Eu acho que a televisão é uma fábrica de doido. É uma forma de emburrecimento da população de várias formas. Por exemplo, a informação do jornal é tendenciosa. A favor de um lado, contra o outro. Não é uma informação imparcial. Você estava falando na abertura sobre opinião, né? Eu não quero saber de opinião de comentarista, eu quero saber qual é a notícia, qual é o fato. A opinião é minha. Claro. Eu formo minha opinião. Não preciso de um formador de opinião para que eu tenha opinião. Entendo. Então eu me abstenho dos comentários e quero saber qual é a notícia. Mas mesmo assim a notícia é dada numa linguagem deturpada, né? Por exemplo, você pode chamar: os terroristas mataram não sei quanto. O outro lado vai falar: os resistentes heróicos mataram não sei quantos. A linguagem faz muita diferença. A televisão emburrece. É um descaminho. Por exemplo, novela. Aquilo que você vê na novela
muita gente vê e passa a considerar aquele tipo de comportamento normal. E muita gente vai adotar aquele modelo. Jovens, imaturos, vão adotar aqueles modelos de comportamento achando que o normal é chique, ela se sente televisiva. Essas pessoas que têm uma teatralidade embutida em si. Aí vão querer representar como se fosse aquele personagem na vida real. Mas você não acha também que há que separar o joio do trigo? Quer dizer, a televisão também, Só tem joio. da televisão tem coisas muito boas. Tem? Tem a TV educativa, tem um canal da Band excepcional. Porque é aquela história também, se você não divulga. O canal da Band qual é? Um canal a cabo da Band, eu acho que é Arte 1. É Arte 1, que é um excelente canal. Quer dizer, nem tanto ao joio, nem tanto ao trigo, né? Há coisas muito interessantes e há coisas muito ruins. Quer dizer, eu acho que tem que haver essa separação. Eu aposto que a quantidade de joio é maior. Estão dizendo aí, estão comemorando, por exemplo, agora 50 anos do Jornal Nacional, né? Eu me lembro que nessa ocasião eu estava fazendo estágio de jornalismo na Rádio Tatiaia de Belo Horizonte, eu tinha 19 anos, né? Foi no dia 1º de setembro, se não me falha a memória, o 1º de 1969. E a ideia era fazer a união nacional através do noticiário. Claro que houve fatos e mais fatos e tal, mas a televisão, eu concordo com você que a tendência, seja à direita ou à esquerda, dependendo do dono da TV, eu acho que o grande erro está ser concessão. Acho que teria que ser propriedade. Por que concessão? Porque o cara fica na mão do governo, qualquer que seja ele. Você pode perder a concessão. Mas ele não fica só pela concessão na mão do governo, pelo dinheiro que corre por trás das propagandas. Também. Entendeu? Também. É isso daí. Mas corre o dinheiro agora, fale bem de mim. Infelizmente. E se falar mal, tira do ar. Ou tira o profissional do ar. Ou tira a emissora do ar. Ou tira a propaganda que o governo faz. Teve um amigo nosso, não vou citar nomes, ele tinha uma emissora de rádio no interior do estado. Sim. E essa era dirigida pelo filho dele. Certo. E esse filho dele batia muito no prefeito da cidade, que falou pro dono: olha, teu filho está malhando muito o governo, manda parar com isso. Ele mandou uns 2 ou 3 recados para parar. E de repente ele não parou, tirou toda a propaganda. É como se ele ficasse segurando a brocha lá em cima e o governo puxasse a escada. Mas é verdade. Não pode falar mal. Você trouxe falar em política, você trouxe uma notícia que eu não tinha sabido ainda, né? Prenderam de novo o garotinho, a esposa dele, é isso? Estava lá na cidade da polícia agora de manhã já. A suspeição de corrupção. Não, acusação. Acusação. Suspeição, né? Suspeita. Suspeito, não é? Para mim, eu parto do princípio da culpa. É verdade. Eu não foi denúncia do Odebrecht, na Lava Jato, nos 2 períodos que a Rosinha foi prefeita em Campos. Essa é a notícia que eu ouvi. Estava lá na cidade da polícia. Que loucura, né? Quer dizer, é aquela história, o poder inebria, porque geralmente acontece isso quando a pessoa, você vê, ele teve uma carreira meteórica, né? Chegou a prefeito de Campos, depois governador do estado. Quase presidente, né? Quase presidente da República. E meteu a mão, ou pelo menos está sendo acusado de ter metido a mão. Tem gente que conhece ele de perto, me falou que ele não é desonesto de meter a mão e botar no bolso. Sim. Ele cheque cidadão, essas coisas, ele usa esses instrumentos como fonte de captar eleitores. Que ele não é assim de se apossar, mas isso eu não sei se é verdade, ou se é uma visão parcial. A gente sempre é surpreendido, né? Porque em não sendo políticos, né, nós não estamos muito acostumados a uma coisa que o povo classifica chamada de maracutaia. Né? Então você divulga, mas você não está por dentro, não aparece assim. A gente não é tão, pelo menos no meu caso em particular, não somos tão importantes a ponto de aparecer alguém corrupto e dizer, olha, né? Maracutaia é aquele negócio que você não foi convidado, né? É o que dizem, né? É o que dizem. Não, mas eu fico impressionado, porque teve uma certa feita, até conversei com você,
mas eu não vou falar nomes por óbvio, né? Porque eu não sou ingênuo, né? Certa feita eu conheci com uma pessoa que foi braço direito de outra extremamente importante, e essa pessoa era política, né? E ele estava dizendo, naquela época, ele falou, Fernando, naquela época o secretário de Estado ganhava 11 mil, 15 mil, uma coisa assim, por mês, já tem muitos anos isso atrás. Mas nenhum deles tirava menos do que 100 mil. E eu olhei para ele e falei, eu não ouso perguntar como, né? Porque esse caminho no mínimo, através... Não precisa muito agora em Mesquita, tem 2 vereadores acusando a prefeitura de Mesquita do seguinte, isso eu posso falar, foi mostrado hoje no telejornal do Bom Dia Brasil, da TV Globo. Eles mostraram uma frota de carros, ou 4, 5 ou 8 carros, de propriedade da prefeitura, caindo aos pedaços, quer dizer, um defeito e tal. E a prefeitura alugando uma outra frota de 8 ou 9 carros ao preço de 1 milhão por ano, 1 milhão por ano, saindo cada carro a 6 mil reais, e os vereadores da oposição que estão denunciando isso, disseram na reportagem o seguinte, agora, nós pesquisamos aí, um carro desse saía no máximo por 2.500 por mês. E a prefeitura está pagando 6 por mês para alugar, sendo que esse dinheiro está fazendo falta na saúde, no caso de Mesquita, e mais do que isso, esse dinheiro dava para reformar a frota fixa da prefeitura que está parada. Isso tudo é trombadinha, comparado com o Sérgio Cabral. Ah, sim. Não, esse é up to date. Esse é o hors concurso. Né? Quanta coisa foi roubada, né? Que loucura, né? E de coração, é o tipo da coisa, não sei se você percebia a época, quando ele era senador, eu achava, poxa, eu nunca votei nele, mas poxa, que bacana, né? Ser senador, amigo dos aposentados, né? Os velhinhos, né? Mais da terceira idade. Né? Quem é que poderia imaginar que o sujeito teria a mão grande que teve, né? Mão, pé, braço, tudo. Eu acho que o bom político é aquele que finge melhor honestidade, né? Que coisa, né? Não, eles são cheios de honra. Terno, gravata. Gravata, cheiroso, bem falante. Quase nunca vão presos. A exemplo do Collor de Mello, que agora, por ter 70 anos, ele foi... Não, prescreveu. Prescreveu. Mas o outro lá prescreveu justamente por isso, que ele tem 70 anos e a partir daí ele fica impune porque a suspeição foi considerada fora de data. Nós já passamos de 70, vamos aproveitar. Tem uma porta aberta. Pelo menos eu não tenho LT de graça, né? Eu ando LT, metrô. Você andando, como não? Tem direito. Eu tenho direito. Você não teve obrigação de pagar todos os impostos, como eu? Impostos, é verdade. E ainda paga um montão de impostos. Você acredita com essa história que nós estamos fazendo aqui dos políticos, com raras exceções, se é que elas existem, você acredita que a gente está num momento de esperança até, né? Um momento de esperança de que há um governo presente no momento que está dizendo que, digamos assim, a austeridade e essa coisa toda e tal. Mas é mudança para um bom par de anos, né? Eu não sei. Depende da energia que eles botam nessa mudança, que iniba a corrupção. Assim, a pessoa, o corrupto até pouco tempo, ele se achava impune. Pelo menos pela Lava Jato está havendo punição, né? Mas lá no Mensalão já começou. Lembra? Sim. Dirceu, quem imaginou? Dirceu na cadeia. O Roberto Jefferson. Lula, né? O Lula já foi posterior, né? Porque o Lula não foi atingido no Mensalão, né? Não foi. Ele entregou a cabeça dele, né? Ele entregou a cabeça do Dirceu, mas ele não foi pessoalmente atingido. Tanto é que ele manteve a popularidade, conseguiu eleger a Dilma, né? Então ele não foi tão atingido, mas o Dirceu foi sacrificado. E o Dirceu seria o presidente da República. Desse pessoal do PT, ele é o mais preparado. Em todos os sentidos, ele é o mais preparado. Deu azar. Será que o Lula não botou a Dilma justamente porque
à luz dele, ao raciocínio dele, ela não era tão preparada quanto, e ele poderia influenciar? Será que foi isso? O Lula chama isso de poste. Né? Uma pessoa sem valor próprio e bota lá para ser um teleguiado dele. Como seria o Haddad? E ele voltaria, né? E ele voltaria. A Dilma ficaria um período e o Lula voltaria. Só que ela não quis abrir mão. Deu briga. Foi aí. Ela ficaria um período na governança. E depois sairia, voltaria o Lula. Agora uma pergunta que eu queria usar toda a sua expertise nisso, a nível de cidadania, não talvez de psicologia, ou misturando as duas coisas. Veja bem, cada presidente que nós tivemos tinha uma característica, né? Seja para o mal ou para o bem, não importa, né? A maneira de ser da pessoa. O Lula, por exemplo, ele era mais político, mais carismático, né? Sem dúvida. Né? Muito. Sem dúvida. E de outra forma, no caso atual do presidente, o Bolsonaro, ele é bombástico, né, nas declarações, ele não pensa muito, ele vai e declara, né, e seja o que Deus quiser. E através disso, ele se elegeu por 1/3 da população, né? Um outro terço ficou de fora e o outro terço votou no Haddad, digamos assim. Mas, e aí a gente tem se surpreendido com algumas coisas. Eu, por exemplo, aí sou eu sempre valorizei e vou valorizar o Estado laico, embora seja espiritualista mas sempre achei que o Estado tem que ser laico, não pode ter religiosidade no Estado. Por um motivo óbvio, porque senão você vai favorecer interesses, e os interesses têm que ser de todos os cidadãos. O Estado religioso é chamado de fundamentalista. Exatamente, eu sou contra todo e qualquer fundamentalismo. Muito bem, a favor da tolerância não só religiosa, como a tolerância ateica também. Quer dizer, então essa é a minha postura. O que eu quero dizer é o seguinte, eu fui surpreendido com o fato incidental e depois eu fui procurar na internet e aí já não mais incidental. A gente sabe que o atual presidente Bolsonaro tem uma fé bastante potencializada no Criador e a gente tem que respeitar isso. E talvez muito próximo dos evangélicos por conta da mulher dele. Pelo que me parece, ele é apaixonado e por conta da mulher dele, ele é muito próximo dos evangélicos, que ela é evangélica. Ele parece que não. Mas você tem no Brasil uma multidão de religiosos, né? As religiões as mais diversas. E no meu entendimento, eu acho que o político ele teria que ficar equidistante. O que eu estou dizendo? Não sei se você viu, eu vi e convido quem quiser ver na internet. De repente, eu zapeando na televisão, eu vejo um cidadão de terno ajoelhado na frente do, como é que é o nome dele? Do Bispo Macedo, da Universal, impondo as mãos. E quem era o cidadão? Era o Bolsonaro. E depois que ele pretensamente abençoou o Bolsonaro levanta e ele diz assim, você vai arrebentar, porque não sou eu, não é você, é o Espírito Santo que vai estar em você. Isso politicamente é bom, é catalisador, isso politicamente vai trazer mais e mais votos dos evangélicos e essa seria a intenção, no caso, até garantir a reeleição. Mas isso politicamente, como será visto pelos católicos? Como será visto pelos espíritas? Como será visto pelos ateus? É necessário esse tipo de exposição de um presidente da República? Necessário não sei, mas que é uma política habitual, sim. Por exemplo, esse Templo de Salomão, magnífico lá em São Paulo, magnífico. Essa catedral aqui enorme, da Igreja Universal ficou pequenininha perto. Comparado. Chegou aí lá, não? Não. Eu só fui aqui Eu também não fui, não. Fui conhecer aqui na Avenida que é grande, né? Hein? Que é enorme. Gigantesco. Eu fui lá no domingo, não consegui entrar. Você acha que é um político que só... Sei, mas quantos políticos se ajoelham diante do Papa? Mas é o Papa, né? Por que ele é melhor do que o Bispo Macedo? Porque é uma religião muito mais tradicional, muito mais... Então o critério é tradicionalidade ou religião? Não, eu estou perguntando, não estou afirmando. Eu estou dizendo, se for por religião... Porque senão ele vai ter que ajoelhar na frente do Papa, vai ter que ajoelhar na frente do Bispo Macedo, vai ter que ajoelhar na frente do Babalão Orixá. Eles ajoelham na frente da urna. Pô, e vai governar quando?
eles ajoelham na frente da urna. Não, assim. Aí eu estava dizendo, no tempo de Salomão, Nada contra a Igreja Universal. No tempo de Salomão, quando inaugurou, foram a Dilma, que era presidente, ex-presidentes, toda a classe política, um montão de gente foi lá numa festão. Você está lembrado disso? Uhum. Quem não tiver lembrança, pode procurar na internet. Essa classe política foi... Perdão, eu perdi o inicial. Eu estava pensando em outra coisa. Na inauguração. Distúrbio, déficit de atenção, TDAH. É pensamento de mais inteligência também. Dá licença. Me dá aí um copo d'água, Samir, por favor. Dá um cardenal para ele. Ou então pretensão demais. Então, também pode ser. Mas diga lá. Toda a classe política foi. Um abraço para Zezé Ferreira, que entrou agora. Vamos lá. Toda a classe política foi a inauguração. Todos os políticos se ajoelham diante do Papa. Qualquer outra religião, eles reverenciam. O Trump não se ajoelhou. O Trump esteve com o Papa e não se ajoelhou. Aliás, esteve com a rainha da Inglaterra também, deu as costas para ela, o que é politicamente fora de protocolo. Então não são todos. Mas talvez seja positivo. Sim, eu acho que ele mostra uma independência. Eu, Fernando, eu respeito a tua posição. Eu acho extremamente negativo isso. Eu acho que, na verdade, o político ele pode respeitar, ele pode beijar a mão, faz parte do beijar a mão e tal. Agora, quando você prioriza uma religião, ou você vai priorizar todas as outras, ou você vai perder votação naquelas outras. Ou prioriza, eu entendo como respeito. Tem esse risco. Eu entendo como respeito. Uhum. Se vê um rabino... Mas vai ajoelhar de frente do rabino? Hein? Vai ajoelhar debaixo do rabino? Não, porque no judaísmo não ajoelha. Não ajoelha, pois é. Mas ele vai respeitar a autoridade religiosa. Sim, se vier uma missa, você vai... O ortodoxo lá de Atenas, ele vai respeitar. Uhum. Eu acho isso respeito, não acho submissão à autoridade religiosa. Eu sei. Agora, se ele não for respeitoso, vai ter gente jogando pedra nele. E se ele for respeitoso, não vejo por que... Se for respeitoso com todas as religiões, mas é aquela história, quer dizer, você está dirigindo um país, você é a autoridade máxima de um país, né? Então, há que ter critérios, né? Quem sabe isso é bom. Eu não concordo tanto contigo, por exemplo, porque ele não impõe religião nas escolas, entendeu? O país continua lá. É verdade. A atitude dele é uma postura pessoal. É uma postura pessoal, respeitosa diante de uma autoridade religiosa. Seja lá qual for a religião. Sei. Então, eu acho isso razoável. É uma maneira também de conquistar votos daquele segmento religioso. Não vejo nada de tentativa, né? É uma tentativa. E que provavelmente irá conquistar, porque ele, nas falas dele, tem priorizado muitos evangélicos. Vocês lembram de uma fala que ele disse até que gostaria de ter um ministro evangélico? Isso, bobagem. Ele tropeça de vez em quando na língua. Ele e o Ciro Gomes tropeçam na língua com frequência. Todos nós tropeçamos, só você que não. Todos nós tropeçamos de vez em quando. Eu tropeço sim, mas eu não sou figura pública. Como eu não sou figura pública, eu posso tropeçar sem consequências. Não, você não deixa de ser figura pública, como não? Você não não tem um cargo político, mas figura pública você é. Você está sempre na mídia. Que seja. Mas eu não, como eu não estou cavando voto, eu falo o que eu penso. Você fala o que você pensa, é verdade. Não há suspeição sobre você, por óbvio. Né? Porque você fala o que pensa. Eu falo o que eu penso, eu tenho direito de pensar o que eu quiser. É verdade. Lá no programa da Celeste, esse último que você mencionou. Quando você bate uma boquinha lá, né? Ela bate, eu fico na minha. Gente, esse é o Luiz Aibinder, o famoso Luiz Aibinder, que brilhou na Rádio Tupi, brilha até hoje no programa do meu querido amigo de longa data, o Francisco Barbosa, com A Luz da Sabedoria, né? Da psicologia. A luz da perdão. Trocou a lâmpada. Eu troquei, não é porque ele tem um livrinho chamado Minuto de Sabedoria. Tem, Minuto de Sabedoria. Aí ficou no subconsciente. A Luz da Psicologia. E que, na época que eu fazia a Madrugada Tupi, eu tinha a honra de tê-lo a bordo também, com todas essas informações, toda essa personalidade, todas essas querelas também, né? Que faz parte da vida. Eu não tenho querela, vocês que têm comigo.
Olha, existe coisa mais madorrenta do que um debate que não é debate? Não. Não tem. Né? Se não houver Contraditório. o contraditório, a gente dorme. Né? Não precisa muito, você sabe, com uma certa feita, uma autoridade, acho que foi até o doutor Leonel Brizola, que eu tive a honra de entrevistá-lo algumas vezes, ora na Manchete, ora na Globo, que foi governador do estado e tal, e está até circulando na internet aí uma fala dele, esculhambando a Rede Globo em 82, dizendo, vale a pena. Eu não vou colocar aqui não, porque se eu colocar aqui, tira o programa do ar. Qualquer coisa da Globo que você colocar, tira o programa do ar, sabia? Enfim, e ele conversando comigo nos corredores da Rádio Manchete, era governador do estado, e ele estava ele tinha acabado de ser entrevistado por mim no programa, que terminava às 9, e às 9h30 ia começar uma coletiva de imprensa no jornalismo lá. E a gente estava fazendo aquela hora do cafezinho para esperar chegar os repórteres. Eu disse, olha, Fernando, que jeitão dele, olha, Fernando, eu devo lhe dizer, o importante não é o contraditório, o importante é o mistério. Até hoje eu estou em busca do mistério, mas é uma fala extraordinária, né? É uma fala. E outra coisa que aconteceu ali, sabe, esse é um caos do rádio, que mostra o controle, né? Que ele, às vezes, ele exorbitava. Você se lembra que o Timóteo foi eleito pelo partido dele, pelo PDT, né? E o Timóteo queria nomear um sobrinho dele, sabe, para um cargo que o rapaz não estava preparado. E o Brizola não quis, e por causa disso o Timóteo brigou com o Brizola, enfim, saiu do partido e tal. E quando o Timóteo é pavio curto. É pavio curto. E quando começou a entrevista, eu fiquei de fora, começou a entrevista coletiva com todas as pessoas lá, e de repente ninguém parava o Timóteo. O Timóteo era o zelo e desejo de ir na rádio, ninguém pediu identidade. No 9º andar da Rádio Manchete, alô Jaquito, um abraço Pedro Jacapere, não sei se você sabe o que aconteceu isso. De repente a gente olha apavorado, estava pisando duro no corredor o Leonel, o Timóteo, o Rinaldo Timóteo. Falei, meu Deus do céu. Aí o Timóteo entrou, você! E aí, por aí, você parou a entrevista, o Brizola ficou rindo assim, e ele xingou o Brizola de todos os adjetivos possíveis e imagináveis por conta dos problemas, você é isso, você é aquilo, aquilo outro. Quando acabaram todos os adjetivos, negativos ou não, parou a respiração, porque não tinha sentido, ele continuava parado, rindo, ele, Brizola. Aí saiu, deu as costas, aí o Brizola olhou para os jornalistas e falou assim, podemos continuar? Isso daí me remete a um pensamento de Pascal. Pascal foi matemático, filósofo, 1600 e pouco anos que ele viveu. Uhum. Ele disse, uma indiferença pacífica é a mais sábia das virtudes. É verdade, é verdade, é verdade. Outra coisa, você aprende muito mais com as perguntas do que com as respostas, né? Porque a pergunta é que te faz desenvolver algum tipo de teoria. Mas a atitude do Brizola foi maravilhosa. Foi de um controle emocional, porque ele intimamente, ele devia estar querendo pegar na garganta do cara. Não sei, mas, não ou sei. Não, sei. Ou ele tinha um equilíbrio tal, Não diga. Não diga, esse cara tá... E o cara e todo mundo apavorado assim, e ele, o cara na posição... As coisas só têm importância que nós lhe damos. As coisas, situações, as pessoas, tudo. Não tem uma importância intrínseca. Então, tem a importância que você dá a elas. O Brizola não deu a mínima. Esse cara só está emitindo ruídos. É uma postura. É verdade. Ele não fica se controlando para não explodir. É verdade. Eu talvez ficasse me controlando para não explodir. Eu com certeza. mas ele não deu a menor. É verdade. Porque aquela coisa, o cara, convenhamos, né? O cara, para ser político, tem que ter uma paciência de Jó, não tem, não? Tem. Né? Tem. O que é muito bom, assim, com a tranquilidade inabalável também, Moreira Franco. Moreira, é mesmo. Eu tive, mas não tive muita próxima, mas entrevistei ele algumas vezes, sim.
Moreira Franco, No trato se pessoal. cuspir na cara dele, se acha que está chovendo, sabe? Desse tipo, ele é muito tranquilo. Tinha um apelido de gato angorá, né? É, Porque e ele é muito boa gente. Como todos os políticos, né? Ele é muito boa gente. Muito simpático, prestativo. Eu gosto pessoalmente dele. Sei. Porque ele é acusado, eu não gosto não. Mas Nem sabe, né? nem sei, Nem sabemos. esse Moreira eu não conheço. É. Conheço outro. É. Assim como o Crivella. É. Crivella é uma pessoa maravilhosa. Sim, eu tive. O prefeito não. Prefeito não. Mas ele como o pessoa, cidadão, no trato, né? eu gosto muito dele. Muito gentil, É. atencioso com os necessitados. Por aquilo que pareça, não precisa nem procurar a Márcia. É. Sabe? Ele é muito gentil. É. Uma vez eu vi... Que é uma virtude, né? eu vi ele acompanhando um caso, quando nós ambos éramos batedores na Rádio Tupi, no programa do... Acho que foi do Canásio. Uhum. Nós éramos debatedores. Tinha uma criança lá com um problema seríssimo. Ele pegou o rádio dele, que nem celular na época, o rádio, chamou um assessor, não sei o quê. Um elogio para você, Fábio Bito. Gosto, antes que desapareça, gosto do doutor Aibinda pela sua sinceridade, é que nem eu. Quem quer que ele botou aí? Fala o que pensa. Fala o que pensa. Mas você fala com habilidade. É. Tem gente que fala sem habilidade. Aquele negócio de dizer não, né? Por que eu tenho que agradar as pessoas? É verdade. Né? Seja lá o que nós falarmos ou fizermos, uma boa parte não vai aprovar. É verdade. Então, e outras partes também vão entender que a gente não fez, ou vão entender que não poderíamos ter feito melhor. Quer dizer, isso é inevitável, né? Eu falo todo dia lá na Rádio Tupi para acho que tem em torno de 550 mil pessoas. Você acha que eu vou me importar com a opinião de 550 mil pessoas? É possível isso? Isso eu me lembro certa feita na própria Rádio Tupi, que eu fiquei lá, eu acho que durante 23 anos, né? Foram quase 7 ou 8 na Globo e 23 anos na Tupi, né? Uns 3 ou 4 na Manchete, 3 ou 4 na Tamoio. Mas logo no início, quando eu entrei na Tupi, a terceira vez que eu fui para a Tupi, em 98, portanto, né? Havia um maluco que escrevia cartas para lá e dizia que ia matar a gente, que às vezes falava mal do Clóvis, depois falava mal de mim, depois falava mal do... Mais tarde a gente veio a saber que o cara era neurótico de guerra. E esse cara, cidadão, acabou até morrendo de um mal natural. Ninguém mandou parar. Mal natural. Eles naturalmente contrataram o pistoleiro para resolver. Um justiceiro para lembrar o caso da novela, né? E a gente descobriu por acidente, foi o Ricardo Alexandre que descobriu. Lembra do Ricardo? Lembro. O Ricardo que descobriu, o cara foi cortar cabelo no Flamengo, o cara estava lá, feito um maluco, era um coronel reformado de guerra, e o cara, aí falando tudo e foi descoberto a situação. Mas a gente recebeu aquelas cartas que estavam apavoradas, né? Aí um dia, conversando, aí o Alfredo me deu um conselho muito bom, que eu uso até hoje. Eu disse, eu vou escolher, eu falei, não faça isso. Crítica negativa, você passa batido. Porque não adianta. Você não vai mudar a opinião do cara, você vai dar ênfase em alguém que possa vir a pensar isso de você, né? Está dando importância ao que não tem importância. O que não tem, o que é justamente o que quer. Né? O cara quer visibilidade. Pegar um pouco da tua visibilidade. É muito comum. E de vez em quando aparecem os malucos, que nem o cara que matou o John Lennon, né? Esse é o problema, né? O cara apaixonado pelo John Lennon, né? Não, ele era Jodie Foster. Não, John Lennon. Ele era apaixonado pela Jodie Foster. Ah, é? Ele matou o John Lennon como prova de amor. Que coisa, né? Jodie Foster que fez aquele filme... Taxi Driver. Taxi Driver. Taxi Driver. Mas não é, quer dizer, até um desperdício, porque ela é lésbica, então ele matou o cara por motivo errado. Matou por nada. Ele matou pelos momentos solitários dele, em homenagem a John Foster. Liga um pouquinho aqui. Ai, Jesus. Pois é, rapaz, foi ótimo, voou o tempo. O Flávio disse que eu falo o que eu penso, né? Mas, Flávio, eu também penso o que falo. Tá certo. E pensa antes de falar, né? A Rosemary Tavares está mandando um abraço, Manel Pereira, a Eliane Martins, a Eliane Santos, bom dia, amigo Fernando Serra, na escuta, compartilhando.
Muito obrigado. E as pessoas às vezes reclamam porque passa muito rápido ali e ficam poucos ali, né? E quando depois que passa, que a gente vai ver no Facebook, aí tem um monte de gente que a gente não fala o nome e que eu queria lembrar aqui, se você me permitir. Doutor Henrique Valadão é um amigo querido, procurador do Estado, uma pessoa da maior talento, advogado, né? Sempre falando da gente, o Paulo Nobre, que hoje está na Metropolitana, enfim, são tantos amigos queridos, e geralmente quando eu quero lembrar também eu esqueço, porque a memória já não é lá essas coisas, né? Então eu quero agradecer sua presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite. E falar para os ouvintes, não fiquem preocupados com as eventuais discordâncias, não, que é para poder dar ritmo no programa e para poder, naturalmente, utilizar cada vez mais a expertise e a sabedoria do nosso convidado, que não é pouca coisa, não. Então, doutor Aybinder, muito obrigado. E, por favor, diga aí do seu curso. Meu curso, ele acontece na Praia do Flamengo, que o tema é o caminho da paz de espírito. É uma maneira de ajudar as pessoas a viverem melhor, com mais paz de espírito. Uhum. Por exemplo, uma indiferença pacífica é mais sábia das virtudes. É muito boa essa Você não tem que reagir a tudo. Essa é sua. Não, Pascal. Pascal, muito boa. Uma muito boa. Muito boa. A minha é mais pornográfica, mas depois eu falo. Fora do ar eu falo. Mas esse é mais sintética. É uma diferença. A importância do dane-se, aí só substitui. Mais ou menos isso. Aperta a tecla Começa F. com F. Aperte a tecla F. O Fernando Sérgio falou aquela. Mas eu apertei a tecla F. Claro, lógico. Você ficou zangado com ele? Não, apertei a tecla F. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não tem porquê, né? Não tem. A minha opinião é só a minha opinião, né? Cada um tem a sua. É verdade. Não tem porquê. Então, ajuda as pessoas a encontrarem a paz de espírito, Que bom. se livrarem de falsas obrigações. Por exemplo, eu não posso dizer não, eu tenho que fazer aquilo, eu devo ser bem sucedido, eu tenho que ser brilhante, não tem nada, você tem que ser feliz. O resto é bobagem que ensinaram para a gente na educação. Então, tudo isso, eu gosto de dizer que, na verdade, eu sou um desprofessor. Eu não quero ensinar nada, eu quero que você esqueça o que você aprendeu. Algumas coisas são boas, algumas coisas foram boas na nossa educação e outras não foram. Eu quero que você delete essas informações negativas. E dentro dessa sua tese mesmo, pontos de vistas diferentes necessariamente não quer dizer que a pessoa seja inimiga uma da outra. Cada qual tem o seu próprio ponto de vista. Né? E meu ponto de vista não é um ponto final. Claro. Só é a vista de um ponto, não é um ponto final. É verdade. Então, pessoa que quiser frequentar o teu curso, como é que faz? Pode ligar para 2285 0550, 2285 0550. Esse curso acontece às quintas-feiras na Praia do Flamengo à tarde, de 2h30 às 4h. E a partir do dia 2 de outubro, quarta-feira, vai acontecer na Barra da Tijuca, no Città América. Que ótimo, que ótimo. É também no mesmo horário de 2h30 às 4h. Está tudo certo. Lá tem uma população lá que quer o curso, mas tem a dificuldade de trânsito. De trânsito, é verdade. Sair da Barra, voltar para a Barra é complicado. Então, a partir de quando mesmo? 2 de outubro. 2 de outubro. Muito bem. Doutor Aybinder, muito obrigado, um grande abraço. Minha gente querida, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Amanhã, quarta-feira, nós teremos aqui um expoente da Rádio JB, o nosso querido o Fabiano, né? O José Milson Fabiano, né? Que vai estar aqui presente com a gente, entre outros convidados também, que agora me fugiu. Um abraço grande a todos vocês. Isso aqui é água, viu, gente? Quem quer que você também bebê água para hidratar as cordas vocais? Aquela água que passarinho não bebe. Olha aí, tá vendo? Isso é que é intriga, hein? Um abraço grande. Namastê. sabor é diferente, assim. Você sente mel no arroz. É gostoso. Então, bota um pouquinho assim, tá?